voltando aqui para minha transparência, eu quero te mostrar aqui rapidinho. Isso aqui é uma publicação, aquela revista que eu mostrei lá no início, a Orbital Fields, é da Junta de Richmond, né? E essa aqui também é International Mission Board, que fala de todos os missionários que essa convenção, que é da Junta de Richmond, que é a convenção é a junta que mais mandou missionários lá da América, tá? Para o mundo inteiro. Aqui, ó. Missão Batista no Japão, ó, 1908. Quem falou que na Ásia não teve trabalho batista? Olha aqui, 1908, uma turma de missionários. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Aqui são os nomes dos missionários, as suas devidas correspondências e os países em que eles trabalharam, dessa ajuda de risco. Tem um nomezinho aqui bem legal, que os senhores conhecem muito bem, melhor até do que eu. Quer ver? Aqui, ó. Olha o sobrenome. Olha aqui, ó. O William Book Baby e Anna Luther Baby. Entre 1880 e 1943, eles fizeram correspondência. Mas o William Book Baby chegou no Brasil em 1871 para iniciar o trabalho batista aqui. Olha aqui, ó. Tá tudo aqui registrado direitinho, ó. Eu não consegui achar aqui o Alvin Hatton. Mas aqui tem outros, por exemplo, o Zacarias Taylor está aqui nesse livro, que também é um pioneiro do trabalho batista no Brasil. Então, isso aqui são documentos que comprovam a seriedade às quais esses missionários tinham com os trabalhos, tá? E os americanos, eles são muito regrados com isso, com essa questão de documento, com questão de pesquisa, então pouca coisa se perde lá. A gente aqui tem dificuldade, inclusive, às vezes, de achar coisa do ano passado, em termos de documentos, ainda mais agora com as coisas eletrônicas. Mas eles não. Eles têm tudo lá documentado direitinho. Só para vocês terem ideia, já escutaram falar nos Mormons, né? Acredito eu. A sede deles é lá em Salt Lake City, que é uma cidade lá no oeste, num estado chamado Utah. Os Mormons, pasmem os senhores, eles têm catalogado nos seus bancos de dados 20% de todas as pessoas que passaram por essa terra. Para vocês terem ideia. Os Mormons. Então pode ser que você já esteja lá catalogado e não saiba. Então aqui é conforme eu falei, a relação de todos os missionários de para onde foram. Inclusive, aqui do lado aqui, os países, tem muito missionário que veio para o Brasil que a gente nem sabe, nem conhece. Aqui, ó, foi para o sul do Brasil. Ronald Boswell fez algum tipo de trabalho lá. Thomas Jefferson Bowen, ou Thomas Bowen. Isso aqui já até, inclusive, já virou livro já, que eu já vi. Já foi missionário aqui no Brasil. Deixa eu acho mais algum aqui, ó. James Oscar Brandon, Brasil. Inclusive, tem pastor aqui, missionário, que já foram pastores de uma igreja que eu congreguei no Rio de Janeiro, que era a Quarta Igreja Batista do Rio. Muitos deles aqui foram pastores lá, nessa minha igreja, eu fui descobrir aqui, nessa relação aqui. Robert Bradshaw, também, Brasil. George Bryce. Um monte deles aqui, ó. Talvez, inclusive, deve ter pastor aqui, missionário americano, que tenha sido pastor aqui no Distrito Federal, inclusive. Talvez tenha começado o trabalho lá na Memorial. Agora, falando mais um pouquinho do Alvin Hatton. Ele, quando começou o trabalho aqui, não sabia falar português, óbvio. Quem já leu aí o livro Para Sempre Embaixador, daqui já fica a dica, vê que ele tinha uma pessoa que ajudava, chamada Minnie Laudrup. Sabe quem é a Minnie Laudrup? Foi a mulher que deu início ao trabalho de Mensageiros do Rei. E, para nossa informação, Mensageiros do Rei é um trabalho genuinamente brasileiro. Ele não foi iniciado lá fora, ele foi iniciado aqui no Brasil mesmo. Então, é uma genuína organização missionária batista brasileira. As Mensageiras do Rei, até hoje, até esses dias aí, estão aí ombreando, junto com os embaixadores, esse trabalho de evangelizar, cuidar
e educar meninas nessa faixa etária também, de 9 até 17 anos. E uma coisa bem legal que acontece nesse trabalho, que existe um evento chamado Corte Real. O que é a Corte Real ou o Encontro Real? É uma reunião anual, se é que eu posso dizer, onde você junta embaixadores e mensageiras durante um dia para fazer atividades que são comuns aos dois. É uma atividade bem bacana. Dá trabalho, mas é uma atividade bem bacana que você promove o intercâmbio das organizações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para os senhores. Aqui no livro do Centenário. Não. Isso aqui são os dois que escreveram os livros. Ah, olha como é que os americanos idealizam os embaixadores. É como se fosse realmente um cavaleiro armado. E aqui com a. Percebam, tem um brasão no cavalo e é onde o cavaleiro está sentado, né? Onde forra. Somos embaixadores por Cristo, segundo aos Coríntios 5:20. Aqui é a figurinha da Fenirec, a grande embaixadora, a que deu início aos trabalhos. Fanny Henke não só deu início aos seus estudos, como também ela deu esse nome de embaixadores. Sabe por quê? O hino 207 foi o primeiro dos embaixadores, Mensagem Real. Ela estava numa convenção, num congresso de jovens, perdão. Depois que ela começou os estudos, nesse congresso de jovens, começaram a tocar o hino 207. Isso aí linkou a ela. Já sei o nome que eu vou dar a essa organização. Embaixadores. E a Elizabeth Briggs, lembra que eu falei dela, que escreve os programas? Emendou embaixadores do rei. E lá no caso da América, seriam embaixadores reais. Essa aqui é a que levou a informação lá para Goldsboro, a Rio Davis, que saiu direto do Congresso para poder dar início aos trabalhos. Levou essa novidade lá para a sua liderança e eles iniciaram inicialmente esse trabalho. Aqui eu não vou achar mais a foto da Elizabeth Briggs, não. Aqui, o primeiro manual dos embaixadores. Olha como é que era o certificado na década de 20, ó. Aqui, o cavalinho. Aqui fala a respeito de algumas coisas, tal. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui, os brevês, que eles chamam, né? Só que na época, isso aqui era dado nos acampamentos. Olha os pins, como é que eram, os brevês. Ó, cavaleiro, embaixador, escudeiro, arauto. Aqui são as flâmulas que eles utilizavam. Aqui você fazia as marcações de acordo com o seu desenvolvimento de tarefas. Mais uma vez aqui o manual. Na realidade, eu acho que isso aqui é o primeiro manual de conselheiros, de 1933. As faixas que eram dadas na medida que vocês iam passando de postos. Um grupo lá de embaixadores de 1940. Aqui um acampamento, coisa que o americano gosta de fazer. Arborismo, nadar no rio, nadar no lago, queimar marshmallow e brincar de arco e flecha. Aí, ó. Inclusive, a nossa formatação de acampamento, o Overhead atrás deles, né? Aqui, ó, o primeiro guia de conselheiros, de 1933, escrito por dois conselheiros lá do Tennessee. Aqui são os manuais. Olha só que legal agora aqui, ó. Aqui, ó. Prometo esforçar por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Estudar a vida de grandes embaixadores do rei. Dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. E aqui o restante vocês conhecem melhor do que eu.
É o nosso compromisso, ó. Ele surgiu praticamente junto com o Manual de Conselheiros de 1933. Aqui, o Júlio Zimmermann Bishop, com três embaixadores. Provavelmente já com bastante idade, ou talvez já não esteja nem mais entre nós, né? Mas isso aqui é o Júlio Zimmermann Bishop, primeiro secretário executivo da América. Eventos de embaixadores. Aqui um congressozinho de embaixadores, ó. Primeiro Congresso Nacional deles, de 1953. Olha como é que tá isso aqui. Aqui já foi uma convenção, ó, lá na Geórgia. Mais embaixadores. Aqui seria um grande comitê, tá? Ou aquele comitê, o alto comitê deles. Aqui é um certificado de passagem de postos. Enfim. Ué, depois eu vou disponibilizar esse livro, porque ele é de domínio público já, e ele é um PDF para a galera que quiser depois saber mais a respeito, né, da nossa organização. E eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco eu tenho reunião, eu gostaria de escutar os senhores. Ficou alguma coisa que não ficou claro? Mais informação os senhores têm lá no material que os senhores estão estudando lá no EAD. Agora, franqueio a palavra aos senhores. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, ou um comentário, por favor, fique à vontade. Graça e paz, irmão Fábio. Opa, boa noite. É, Maurício. só, parabéns pela essa riqueza que trouxe para a gente aqui, tá? Eu queria te fazer uma pergunta, é, não sei se está muito fora de questão, mas hoje qual é o relacionamento que nós temos com os irmãos americanos? Existe um relacionamento bem próximo entre as embaixadas nossas aqui do Brasil com as embaixadas americanas? Olha, o Maurício, né? Isso. Maurício, obrigado pela pergunta. Eu vou te falar que de 0 a 10, 1. Hum? Explico. De 0 a 10, 1. Explico. Em 2019, isso é uma experiência que eu tive, tá? Em 2019, na Unier, que teve no Rio de Janeiro, esteve presente o que na época era o coordenador nacional lá dos embaixadores do Reino da América. O nome dele é Zacarias Zenner. O pai de Zacarias já havia sido também coordenador na década de 70, 80, 60, durante muito tempo lá na América. E, por algum motivo que eu também não consegui descobrir, ele veio. Acho que o Denayer fez o convite e, enfim, ele veio, apareceu aqui na nossa Unier. Só que depois, cara, a gente não teve mais saber contato. Eu te digo o seguinte, nós temos muito contato com o pessoal do México, tá? Existem muitos eventos, inclusive, que o Dener faz às vezes, e divulga, e a gente participa muito de reunião online com o pessoal do México. Isso aí eu sei que tem. Agora, com a América, com a África também, muito pouco, quase nenhum. Agora, com os americanos, cara, eu desconheço. Obrigado, conselheiro, obrigado. Tranquilo. Temos mais alguma questão aí? Tem uma pergunta no chat aí, Fábio. Jonas Levi. É verdade que o presidente Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, foi embaixador? Jimmy Carter foi embaixador até o dia que morreu, inclusive, né? Jimmy Carter morreu, o quê? Tem 2 meses. 96 anos. Jimmy Carter nasceu dentro da organização, tá? Ele ele serviu a Marinha Americana, né, na guerra, ele é ex-combatente. Se não foi ex-combatente, ele lutou na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, isso eu sei. O Jimmy Carter, depois que ele ingressou na política, ele se afastou do trabalho de embaixadores do rei. Só que quando ele saiu do governo, ele ficou, né, 4 anos, foi sucedido pelo Ronald Reagan e voltou a trabalhar com embaixadores do rei. Inclusive, na mesa dele tinha uma bandeira dos embaixadores. O Carter, inclusive, ele
não tinha conhecimento de chantagem. Morreu trabalhando com embaixadores do rei até o final de sua vida. E tem outro detalhe também, tá? A gente tem aqui no Brasil um embaixador bem famoso, velho. Galera aí canta um montão de música dele aí, talvez não saiba. Fernandinho, embaixador do rei, padrão. Se ele estiver fazendo algum culto, algum show, algum evento, se ele vê uma camisa ou uma bandeira da organização, ele para e pede para levar lá para ele e dar um testemunho. E chora tudo, inclusive. Te digo isso porque eu já tive essa. Não cheguei a presenciar, porque eu, assim, às vezes que eu fui nas apresentações dele, eu não levei bandeira nem camisa. Mas quem foi, levou, ele fez isso. Mais alguma aí? Vamos lá, mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone aí, ou pode chamar no chat, ou levantar a mão. O momento é esse. Pergunte agora ou calem-se para sempre. Não, ninguém mais? Sabem tudo, tá vendo? Bom Turma padrão. demais. Se, se ninguém mais, eu posso fechar com uma pergunta, para a gente fechar com chave de ouro. Escutando a sua fala aí, conselheiro Fábio, a gente e os conselheiros, os novos conselheiros, né, aspirantes a conselheiros, irão perceber que nós temos materiais que tratam a respeito da história da Organização Embaixadores do Rei e dos batistas. Eu estava até destacando em alguns dos trabalhos que eu estava analisando aqui a importância do conselheiro saber dessas informações, saber dessa história, desse conhecimento para tirar a dúvida dos embaixadores. Mas eu queria te perguntar a respeito de materiais complementares. Assim como a sua pesquisa, ela vai além do material regular, seja manual de conselheiro ou manual dos próprios embaixadores do rei, é, quais materiais são recomendados, sugeridos, aonde conseguir, para aquele conselheiro que deseja se aprofundar um pouco mais na história da organização Embaixadores do Rei, e, por consequência, na história que se mistura com a história dos batistas. Olha, você vai ter muito material lá na Convenção Batista do Sudoeste, Southwestern Baptist Archive. Você acha muita coisa lá. Você vai achar muita biografia que não fala diretamente dos embaixadores, mas das pessoas que integraram as fileiras dos embaixadores do rei. Você vai achar lá a biografia da Fanny Heck, você vai achar a biografia da Lottie Moon, você vai achar a biografia da Elizabeth Briggs, você vai achar alguma coisa que fala do J. E. Joy Bishop, você vai achar, por exemplo, o que eu achei aqui, material do Cary Newton. Então, você vai achar muita coisa, você vai achar todas as edições das revistas, que eu mostrei aqui, uma delas, a Or Mission Fields. Todas elas, de 1908 até 1930, se não me engano, que ela foi publicada, um pouco antes, todas elas você vai ter um programa voltado para os embaixadores. A Elizabeth Briggs, ela escrevia esse, esses programas. Então, por exemplo, quando você abre a revista O Embaixador, até lá, estudo especial, não é isso? Vê se vocês lembram. Isso aí é herdado dessa galera de fazer esse tipo de estudo. Então, mas são todos estudos de quê? Missionários, voltados para a gente entender, por exemplo, como é que funciona a questão da evangelização, por exemplo, lá da Guiné-Bissau. País que você sabe que é na África porque você vê no mapa, mas como é que funciona lá o evangelho na Guiné-Bissau? Então, a Elizabeth Briggs, ela tinha essa característica, ela pesquisava e botava nessas revistas. Outra fonte muito boa é o site da Convenção Batista Brasileira, tá? Aí você vai entender lá, por exemplo, muitas coisas das doutrinas batistas. Por exemplo, ali você tem no manual hoje, que é o manual de América, que vai sair ainda, mas o manual do Mérito Antigo, ele basicamente é o quê? É princípios e doutrinas batistas.
Só que você pode fazer um contraponto lá no site da convenção, porque lá está explicado direitinho o estatuto e todos os princípios e doutrinas batistas aqui no Brasil. E uma outra forma da pessoa procurar é a própria internet, você colocando lá alguns termos e nomes de pessoas que você queira saber a respeito. Então, hoje a gente tem uma riqueza muito grande. A internet hoje facilitou muito nossa vida, né? Internet não é só besteira, não. A internet tem muita coisa também que é boa, que é bênção na vida da gente, né? Amém, amém. Agradecemos a participação do nosso conselheiro. Chegamos à parte final dessa nossa palestra de hoje. Na semana que vem, não na segunda-feira, feriado, mas na terça, dia 22, teremos a palestra com nosso conselheiro Paulo de Tarso sobre o esporte e a embaixada. Tem um comentário aqui do irmão Pereira também, Fábio. Tenho a tristeza de não ter conhecido os embaixadores do rei na minha adolescência, mas a alegria e a honra de poder ser conselheiro hoje. Nunca é tarde, viu? Foi resgatado. Mais um escolhido, velho. Amém, amém. Nunca é tarde. E aí eu vou pedir para mais um irmão orar para a gente encerrar essa etapa. Estarei à disposição aqui para algum irmão que tem alguma dúvida ainda do trabalho final. E já até abrimos uma exceção aí. A partir de amanhã, o conselheiro que quiser, a dupla de aspirantes a conselheiros que quiser marcar o trabalho final, a agenda já está liberada, tá? Aqueles irmãos que estão adiantados aí no nosso curso. Deixa eu ver aqui na nossa lista. Mário Rogério. Mário Rogério consegue nos escutar? Pode orar para a gente encerrar esse momento? Irmão Mário, tá escutando? Se não, chama o próximo da lista aqui. Sérgio Filho. Sérgio, consegue nos escutar? Alguns irmãos, alguns aspirantes a conselheiros aí apenas escutam, informaram que devido a outras atividades não poderiam estar conectados. Chamar o irmão. Consegue abrir o microfone, Sérgio? Para orar, para a gente encerrar? Como é que tá com algum problema no microfone aí? Tá respondendo no chat. Tranquilo. Então, chamar o irmão Maurício. Irmão Maurício, você conhece o genro dele, Fábio, o nosso coordenador da região sul. Quem é o coordenador da região sul, Fábio? Não, Cegos Pereira. Esse Acertei? mesmo. Acertei? Conselheiro Legal que nós bom. temos lá no sul. Lá da Zona Graça e paz, Sul. meus irmãos. Graça e paz. Oremos então. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te rendemos louvor, gratidão por essa bendita noite, Senhor Deus, que participamos, Senhor Deus, dessa palestra, onde nós pudemos ver, Senhor Deus, o legado, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, deixado para que hoje, Senhor Deus, pudéssemos poder viver, Senhor Deus, esse bom momento, Senhor Deus, como embaixador do Rei. Vamos pela vida do irmão Fábio, Senhor Deus, que se propôs, Senhor Deus, nessa noite, tirou um tempo, Senhor Deus, para estar compartilhando esses saberes, Senhor Deus, e nos enriquece também o nosso conhecimento acerca da instituição Embaixadores do Rei. Te pedimos, ó Pai, que essa organização continue, Deus, numa crescente, como tem sido aqui no Brasil. Fiquei feliz, meu Deus, por nessa noite, Senhor Deus, ouvir, Senhor Deus, que o Brasil, Senhor Deus, é forte, Senhor Deus, quando o assunto é Embaixadores do Rei. Te louvamos porque é uma obra missionária que tem avançado, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos continuar, Senhor Deus, por meio do Teu amor, salvando, Senhor Deus, e transformando, Senhor Deus, a vida desses pequenos, em nome de Jesus. Abençoa toda a coordenação, ó Amém. Pai, os embaixadores do Rei, Senhor Deus, no Planalto Central, Senhor Deus, Cissé, esses irmãos que têm, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, dessa organização com tanto amor. Em Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Um abraço a todos aí, uma boa noite, bom estudo para quem estiver aí na labuta. Amém. Obrigado, Fábio. Tamo junto.